pique da corrida eleitoral para a presidência da República, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, reúne-se com a sua militância para discutir políticas públicas para o Brasil que o seu eleitorado quer. O Encontro das Causas, como é chamado, acontece aqui, na Fundição Progresso, na Lapa, bem no coração do Rio de Janeiro. E o programa Asbraer Entrevista Presidenciáveis veio ao encontro do candidato para conversar com ele sobre agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural. Fique com a gente e conheça o que pensa o candidato sobre o nosso setor. Guilherme Castro Boulos tem 36 anos, nasceu em São Paulo e milita há 17 anos no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um ativista político e escritor brasileiro filiado ao PSOL. É hoje o mais jovem candidato a concorrer à presidência da República. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. O programa de governo do PSOL pretende organizar o sistema de distribuição e incentivar a produção local de alimentos baseados na agricultura familiar para reduzir a volatilidade nos preços. Quer fortalecer e estimular a agricultura popular, assentamentos, quilombolas, indígenas, poceiros, agricultura familiar, camponesa, sem veneno nem transgênicos. Também iniciar um processo de transição para que ocorra uma reforma estrutural na produção de alimentos no Brasil, visando a completa eliminação das sementes transgênicas e dos agrotóxicos na agricultura. Combater o agronegócio, que, segundo consta no documento, faz com que hoje cada brasileiro consuma por ano, em média, 7,3 litros de veneno. Para efeitos legais, o PSOL quer estabelecer o programa Desmatamento Zero no país e a proteção das florestas nativas. Com isso, a União, os estados, municípios e o Distrito Federal não mais concederão autorizações de desmatamento das florestas nativas brasileiras. Mas essa proibição não deve se aplicar em questões consideradas de segurança nacional, defesa civil, pesquisa, planos de manejo florestal, atividades de interesse social e utilidade pública especificadas em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente e atividades de baixo impacto a serem regulamentadas por ato do Poder Executivo. Esses são alguns dos pontos do programa de governo do PSOL voltados para a agricultura familiar, que inclui ainda assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares para fomentar a recuperação de florestas nativas, transferência de tecnologia e de geração de renda compatíveis com o uso sustentável da floresta. E o desmatamento de terras indígenas e populações tradicionais continuarão sendo regidos por legislação específica. Nós representamos uma campanha que não vai abrir mão de defender a reforma agrária, a demarcação das terras indígenas, o enfrentamento ao agronegócio, defender uma agricultura agroecológica sem transgênico, sem agrotóxico. E isso não está em negociação com nenhuma bancada ruralista. Candidato, somos 2,5 milhões de famílias de agricultura familiar e 16 mil extensionistas atendendo. O que o senhor tem de projeto para a agricultura familiar? Nosso projeto é uma reforma agrária agroecológica que vai distribuir terra no Brasil para aqueles que querem produzir e hoje não têm terra, para aqueles que já são pequenos agricultores e não conseguem chegar no mercado e que muitas vezes dependem de um intermediário. O nosso projeto é fortalecer cooperativas de produção e comercialização e crédito para assistência técnica, para que esses trabalhadores possam levar os seus produtos para o mercado diretamente, sem intermediário, sem depender das grandes corporações do agronegócio. Nós vamos fomentar um grande programa sem transgênico e sem agrotóxico, de agricultura orgânica, para que a comida que chega na nossa mesa seja cada vez mais saudável. Num governo nosso, a agricultura familiar vai ter vez, não só o agronegócio, vai ter crédito nos bancos públicos, vai ter oportunidade e vai ter programa próprio.